Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber minhas amigas aqui, a Lívia, a Thalita, a Cláudia. Elas estão fazendo já há 3 anos o programa Letradas e Confinadas, que estreou em 1º de maio de 2020, e já foram mais de 30 programas. E já foram abordados vários autores, como Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Nelson Rodrigues, Herta Miller, e não é coincidência. Alguns desses temas eu roubei alguns pesquisadores que elas entrevistaram para o nosso canal. Eu agradeço muito a elas e sempre, né, geralmente eu falo, lembro de falar que elas que conheceram primeiro. Tem sido inspiração também, né, para nós. Bom, então, gostaria que elas se apresentassem. Quer começar, Cláudia, por favor? Olá, boa tarde, Afonso. Afonso, obrigada pelo convite, pela essa lembrança do nosso aniversário aqui de 3 anos. E a gente tem programas irmãos, né, Afonso? Os nossos programas, um inspira o outro, tem um formato um pouco diferente, mas nós partilhamos do mesmo amor pela literatura e pelas artes, né? Então, pela filosofia, então estamos juntos, né? Eu estou contente de estar aqui também, porque o Afonso eu conheço já há muitos anos, né? Ele foi um aluno meu quando eu dava aula na SP Escola de Teatro, que eu tive o prazer de levar para o grupo de Samuel Beckett na USP, né? E virou um colega muito querido, né? E tem nos acompanhado lá na USP desde então. E eu lembro muito de você, você era o aluno filosófico, né, Afonso? O aluno, né, interessado na dramaturgia, como aliás é até hoje, né, mas é sempre com uma formação filosófica, questões filosóficas. Então sempre foi um prazer, e a gente posso falar que é um amigo querido. Então estou contente de estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que agora as meninas vão se apresentar também. E, e é isso, mas assim, se for Obrigado. falar de mim, quem eu sou, né? Não sei se é isso que é para falar, né? Eu estou dando aula agora, me tornei recentemente professora do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Letras da USP. Dei aula há muitos anos em vários tipos de cursos ligados a teatro, né? E dramaturgia especificamente. E tenho uma carreira paralela na literatura infantil, teatro e literatura infantil. E é isso. Muito obrigado. Thalita, por favor. Olá, Afonso, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui hoje comemorando os 3 anos de Letradas. E acho que também já vim aqui no seu programa outra vez, a gente conversou sobre o Coetzee, que é um autor que eu estudei no mestrado e no doutorado. E acho que é muito bom a gente ter programas, né? Momentos, né? Programas, canais, perfis que abordem a literatura. Então é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho desse, comemorar junto com você os 3 anos das Letradas. Olá, também dou boa tarde a todos. Também queria agradecer ao Afonso pelo convite. Né, também já participei, acho que umas 2 vezes aqui de programas no canal, uma vez falando do Beckett, uma vez falando sobre tradução, né, que são duas atividades aí que estão no meu cotidiano, assim como a Cláudia, eu também estudei o Beckett muito tempo, né, tanto no mestrado como no doutorado, partes diferentes da obra em prosa dele, e também tenho uma carreira como tradutora, né, de tradutora literária, tenho o meu livro sobre o Beckett, né, o Em Busca de Companhia, e também já fui professora de literatura, sou professora de literatura, e estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse projeto das Letradas e Confinadas, que é comemorando aí o nosso 3º ano, que é um projeto que me traz muita alegria, e agradeço o convite, acho que por enquanto é isso. Muito obrigado. Bom, então vamos começar com o início mesmo, né? Vocês, as 3 pesquisadoras,
e tiveram, então, essa ideia de trazer outros pesquisadores, outras pesquisadoras. Cláudia, você podia contar um pouquinho, porque a gente começou, foi quase junto, né? Acho que vocês começaram em maio, eu comecei em junho, mas a gente não trocou informação, foi muito interessante isso, né? Foi algo do momento também. Conta um pouquinho, por favor, Cláudia, desse início. Bom, como o próprio nome, né, do nosso programa indica, Letradas e Confinadas, tudo nasceu durante a pandemia, né, em que a comunicação estava sendo feita por redes sociais e que as redes sociais realmente começaram a ganhar uma projeção maior ainda do que já tinha, né? Então, foi dentro desse contexto, né, de surgimento de pessoas criando vídeos e entrevistas e tal, que nós aparecemos, né? E eu tive essa ideia que eu compartilhei com a Lívia e com a Thalita, né, para saber o que elas achavam, por ter sido entrevistada também num programa de entrevistas da Paula, ai meu Deus, agora eu me esqueci, de uma dramaturga muito querida e conhecida, e que foi muito legal a entrevista. Eu falei, nossa, a gente poderia fazer alguma coisa também. Só que eu acho, não sei, meninas, vocês me corrijam, né? Que nasceu de uma maneira mais informal. A princípio, a ideia era nós mesmas falarmos sobre literatura, e de repente a gente falou: não, a gente não sabe tudo de literatura, a gente não tem, né, assunto para sei lá quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Então a gente pensou na ideia de chamar pessoas do nosso métier. E eu acho que apesar da literatura ser o foco das letradas e confinadas, a gente é aberto para literatura e afins, teatro, artes em geral. Então, a gente está aberta, psicanálise, né? Tudo que pode circular em volta e ao lado da literatura é bem-vindo, né? Agora, uma coisa interessante que a Lívia... Eu me lembro de um programa que você fez sobre mitos, né? Teve um de mitologia, que foi muito interessante, alguma coisa assim, né? Teve, com um colega meu que é um amigo meu que é tarólogo, né? Então ele falou sobre a questão dos mitos, foi muito legal, porque daí quebra um pouco, né? Também com a questão. Ele não é um acadêmico, mas ele é uma pessoa que dá aula de mito para cursos de cinema e para roteiristas. Então, é uma pessoa que tem uma experiência muito interessante. Mas eu ia contar da Lívia, que a Lívia que deu o nosso nome. A Lívia que chegou no Letradas e Confinadas, que eu acho que foi um nome muito feliz, né, Lívia? E a Lívia, no final, também virou assim, eu acho que 80% de todos os títulos das nossas chamadas para as entrevistas é a Lívia que dá. Então, eu vou passar a bola para a Lívia. Não estava abrindo o meu som aqui. Eu acho que, continuando um pouco o que a Cláudia estava falando, né, o projeto surgiu por conta da pandemia, né? Então, acho que esse nome Letradas e Confinadas veio bem a calhar, porque era um momento que estava todo mundo, né, preso dentro de casa. E, né, como vocês devem lembrar, foi um momento que tinha muitas lives de muitas coisas, né, o tempo inteiro no Instagram, né? E assim, já falando um pouco, entrando um pouco na questão das nossas lives, né? Das nossas lives de literatura, a gente escolheu, né, aí a questão das lives de literatura por conta da nossa formação, né? Nós três temos, né, essa formação ligada à literatura, mais especificamente à teoria literária, mas como a Cláudia falou, a gente também sempre teve, assim, temas afins, transversais, dialogando com a literatura, que a gente trouxe também para as lives, né? Teve que você lembrou sobre mitologia. A Cláudia também, eu lembro de ter conversado com o Juliano Garcia Peçanha sobre a Hannah Arendt, foi uma das primeiras lives, né? A gente teve uma live sobre budismo e filosofia. A gente teve a gente teve sobre psicanálise também. Estou aqui puxando pela memória esses outros temas que a gente trouxe para dialogar com a literatura, né? Então, eu acho que, assim, eu estava pensando para falar hoje aqui um pouco em todo esse
processo e a trajetória das lives que a gente já trouxe no programa, e eu acho que é como se a gente sempre pensasse em dois focos, assim, tem lives que foram mais temáticas, né? Eu acho que isso é legal pensar em retrospectiva, né? Que não foi, assim, teve lives que foram temáticas, então, por exemplo, a gente falou, a Thalita fez uma live sobre a representação da criança na literatura, eu lembro que eu fiz uma live sobre os animais na literatura, a Cláudia fez sobre o romance, né, a questão do romance moderno. Então, a gente teve assim, esses temas da literatura, trazendo as pessoas pesquisadores para falar sobre isso, e a gente teve também muita live focada em autores, né? Então, teve o Beckett, teve o Coetzee, teve Joyce, teve Fernando Pessoa, Kafka, Virginia Woolf, Clarice Lispector e muito mais, né? E eu não sei, assim, as meninas podem completar no que elas quiserem aí sobre as nossas lives, mas para mim, eu acho que quando a gente entra lá no nosso canal e vê todos esses vídeos que a gente já fez, né? Eu acho que as lives acabaram funcionando como elas funcionam como um material, uma bibliografia que a gente compôs ali, né, no canal e no perfil do Instagram das Letradas e Confinadas, e que são uma fonte de estudo para quem quiser. Isso eu acho uma coisa muito legal das lives, né, porque elas estão ali abertas para quem quiser assistir. Então, uma pessoa que estiver estudando Clarice Lispector, ou Joyce, ou Fernando Pessoa, vai entrar ali no nosso canal e vai ter um pesquisador, né, falando sobre esse assunto e falando em alto nível, falando da história do autor, das obras, da própria pesquisa daquele pesquisador. Então, eu acho muito legal como a gente conseguiu, através dessas lives, construir um acervo de assuntos literários aberto a todos. E eu acho que isso é uma contribuição muito importante, assim, que a gente faz, e que eu mesma já tive que falar. Lembro que uma vez eu estava querendo falar não sei o que, acho que da Clarice Lispector, eu falei, eu vou ver de novo a live que a gente fez, porque aí você tem um pesquisador que está retomando tudo aquilo e dialogando sobre aquele escritor ou sobre aquele tema. Então, eu acho que as lives, elas estão lá como um acervo de estudo. Isso eu acho muito legal. E eu queria chamar atenção para a forma como vocês abordam também, né? Por serem pesquisadoras, eu acho que vocês têm muita clareza. É muito interessante ver como vocês leem os textos, né? Então, as perguntas são sempre muito interessantes, assim. E obrigado, Lívia. Obrigado, Cláudia. Thalita, queria te perguntar assim, bom, estamos falando de confinadas, né? Quando falou em confinadas, eu me lembrei do Petrarca, do Montaigne, que se confinaram, né? O Petrarca parece que foi lá perto de uma montanha, se confinou lá e para estudar. Mas acho que fica também essa questão, né? Vocês estão juntas, né? Então são 3 mulheres debatendo, né? E dá curiosidade de saber como é que vocês selecionam, como é que vocês convidam as pessoas. Eu estava falando de como vocês fazem perguntas interessantes e tudo. Se há um debate sobre isso, se cada uma decide sobre a sua live. Vamos falar um pouquinho disso, por favor, Thalita. Eu acho que, assim, isso que a Lívia falou, né? É muito bom a gente recordar, né? Porque era um desejo de encontro, de a gente ter espaço para conversar sobre literatura. E, no primeiro momento, era nós conversando sobre nossas leituras. E aí a gente reparou que também, nós podemos trazer convidados. E eu acho que as Letradas e Confinados existem, né? Esse projeto existe porque a gente contou com a generosidade de muitos pesquisadores, né, nesses 3 anos. E eu acho que também é uma coisa que também acho da generosidade dos pesquisadores, porque a gente entrevistou desde pesquisadores que são professores, que estão há muitos anos pesquisando o seu tema, e pesquisadores iniciantes também, e que muitas vezes acabou de defender o mestrado ou doutorado, e aí é um espaço também para divulgação dessas pesquisas acadêmicas e de ampliar um trabalho que fica muitas vezes restrito, né, no âmbito só acadêmico. E acho que as lives, de alguma maneira, popularizam e
como a Lívia falou, é um acervo e também fica um convite para que a pessoa procure mais, se aprofunde, né? Só que isso também é interessante. Quando a gente sentou para pensar sentou, né? Quando a gente fez a live, né? Porque também a gente estava confinada, como você disse. Aí a gente pensou, como a gente vai convidar e abordar? Que temas vamos abordar? No primeiro momento, a gente convidou pessoas com as quais nós eram nossos interlocutores, com as quais a gente tinha mais afinidade, de temática de pesquisa mesmo. Então, se vocês observarem, tem muita gente de São Paulo nesse começo também, que eram pessoas com as quais a gente conversava pessoalmente, em congressos ou encontros em bibliotecas, livrarias, etc. E eu acho que o legal também foi e não foi uma coisa assim, nossa, agora temos que ampliar, né? Foi uma coisa um pouco assim, tem uma pessoa pesquisando sobre um assunto que eu queria saber mais. E aí também foi legal porque a gente conheceu outros pesquisadores, então, sabe, pessoas do Rio de Janeiro, do Paraná, e é isso que eu acho também muito de Minas, eu acho muito legal, porque também foi um momento de encontro, né, e de trocas, que muitas vezes a gente conheceu essas pessoas que talvez a gente não tivesse conhecido se não fosse as letradas, né? E aí a gente sempre estabeleceu sobre, você perguntou, né, sobre como que é a seleção dos temas e como que é a nossa organização. Em geral, a gente conversava, o que você acha de a gente tratar de tal tema ou chamar essa pessoa? E uma coisa que a gente faz sempre é um pré-roteiro com o convidado. E isso ajuda bastante, porque para esse pré-roteiro, a gente lê a tese, o artigo do pesquisador, e na conversa a gente puxa novos fios, e aí a gente prepara junto com o convidado a nossa entrevista. É claro que é um pré-roteiro, um pouco um pré-roteiro, porque depois também na conversa, muitas vezes a gente abre parênteses, vai por outros caminhos. E aí eu acho também que tem muito. Acho que esse ano é a primeira vez que a gente pensa num tema específico para o semestre. Mas, de alguma maneira, também, quando a gente vai chamando um convidado, às vezes parece que você abre um leque, aí convida outros dentro dessa temática. Então, por exemplo, eu conversei com a Manu Siqueira e ela abordou, né, que ela está estudando a Elise Cohen, que é uma poeta beat. E aí ela falou bastante sobre tradução, sobre as escritoras estadunidenses, e aí isso puxou a conversa com a Marcela Lanius. Então, acho que tem um pouco também, às vezes, uma pesquisa chama outra. Eu lembro também que a gente tratou sobre por exemplo, a gente fez acho que 2 lives quase na sequência sobre literatura grega também, foi a Cláudia que fez, então com a professora Adriane Duarte, com a Juliana Ragusa. Então acho que isso isso, às vezes um tema puxa o outro, sabe? Porque aí a gente se interessa por aquele assunto e podia falar também sobre esse assunto ir um pouquinho mais além com essa pesquisadora, vamos tentar convidar. Eu acho que tem isso. E outra coisa que eu também acho é que assim, tem a ver com os nossos interesses, às vezes o que cada uma está mais familiarizado ou alguma inquietude de nós três também, assim, né, de escolha dos convidados. E aí eu acho que também a gente aprende bastante, porque também a gente acaba conhecendo, ouvindo e também lendo. Por exemplo, eu estudo literatura contemporânea, então para mim foi muito legal saber mais sobre o romance na Grécia Antiga, com a professora Adriane Duarte, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito legal também, porque aí você amplia também o seu próprio repertório, sabe? Então, é um pouco por esse caminho. Não sei se também se a Lívia ou a Cláudia gostariam de complementar um pouco sobre essa seleção dos temas, convidados e os bastidores. Obrigado, Thalita. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa.
Eu gostaria de comentar um pouco, porque é impossível a gente lembrar de todo mundo agora nessa conversa, né? Mas tem algo no nosso pré-roteiro, né, Afonso, né, meninas? A gente pensou também nessa questão dos temas e convidados, alguns que a gente que marcou de alguma maneira, né? Acho que as nossas duas convidadas, que foi a Juliana Ragusa e a Adriane Duarte, professoras lá da Letras na USP, elas fizeram muito sucesso, né? Houve muita afluência na live mesmo, e depois muita gente assistindo o vídeo gravado. E foi sensacional, né? Porque realmente. E a Juliana recitou os poemas da Safo em grego, né? Foi um acontecimento, foi incrível. Por sinal, outro momento das letradas, assim, de nossas entrevistas que eu gosto muito, é justamente quando vêm pessoas falar de poesia, né, ou de lírica e de poetas, e daí é incrível, porque vira uma espécie de recital em que os poemas são recitados e comentados, e vira um sarau, para usar um termo mais específico, né? Então também é muito legal, muito gratificante. Outra abordagem que a gente fez da literatura, que não foi praticamente, eu acho que foi única, me corrijam se eu estiver errada, mas foi trazer uma pesquisa sobre a literatura infanto-juvenil, da Beatriz Masson, né, que estuda o Harry Potter, né? Então foi muito interessante também abrir para essa seara do infanto-juvenil, que, afinal de contas, é muito importante, sobretudo pensando em formação de leitor, né, que é uma coisa que nós precisamos investir aqui no Brasil, e é uma literatura de qualidade, altamente popular, porque se transformou tudo virou filme, né? Mas, enfim, foi bastante legal tê-la também conosco. Assim como... Cláudia. Sim, diga. Não, então, e aí é isso, a gente tratou, por exemplo, de Harry Potter, que é a literatura infanto-juvenil contemporânea, mas também veio a Isabel Lopes falar sobre a representação da criança no início do que hoje a gente convenciona sobre literatura infantil ou infanto-juvenil. Aí isso é interessante também, porque a gente tem um arco, né, um arco histórico. Então, acho que também isso também foi bem interessante, assim, de ter essa... E aí é o que a Lívia falou, a perspectiva da obra e, de repente, ou de um assunto específico, e, às vezes, uma perspectiva mais alargada, né? Como no caso da Isabel. Pois não, então, sempre tem esses ganchos, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Também foi muito legal, assim, entrevistas que eu fiz, né? Com a Ana Rusch. Ana Rusch é uma escritora, poeta, especialista em ficção científica, veio falar sobre ficção científica, foi um show também, porque ela é uma pessoa muito eloquente, muito desenvolta, e eu lembro dela também, porque agora, no momento, eu estou dando um curso de pós-graduação, e ela também está dando lá no departamento, como pós-doutoranda, um curso justamente sobre ficção científica, né? Que se eu não estivesse dando o meu, eu teria muita vontade de assistir o dela, porque ela trouxe assuntos interessantes, e a partir do comentário dela e das obras que ela se referiu, eu fui atrás e li obras que eu não conhecia e que aprendi muito com ela, né? Inclusive, ela acabou também no meu canal também por causa disso. Então, eu não assisti a sua entrevista com ela, mas eu imagino que deva ter sido muito legal, porque ela é uma pessoa muito simpática, né? E fala muito bem, super carismática, então eu imagino que deve ter sido ela já sensacional. Veio também, acho que umas 4 vezes, ela veio também para falar de poesia. Que legal, ela é habituê, não sabia, Afonso, que bacana, habituê total. Super legal. Então, tem pessoas que, né, que são muito, já vêm assim com um discurso, que tem uma facilidade de discurso, né? Outras pessoas, a gente, enquanto entrevistador, a gente tem que ter o roteiro, como foi falado agora há pouco, para a gente, quase a pessoa mais tímida, não está tão acostumada a falar em público e tal, e a gente vai puxando também isso, daí a gente vai aprendendo, né, a ser
uma entrevistadora minimamente eficiente, né? Mas o que eu também tenho notado, isso talvez... desculpa, Afonso, pode falar. Não, só para dizer que vocês, eu não sei como, mas vocês já estavam prontas. Mas a gente vai aprendendo, a gente foi aprendendo. A gente tem que lidar com a própria timidez também, não é só com a timidez do convidado. Não tem timidez, nada, vamos parar com isso. Mas eu vou passar a bola para a Lívia com o seguinte assunto, que eu acho que a Lívia já falou sobre isso nas entrevistas e tal, e que é um recorte que tem aparecido muito em entrevistas e que, inclusive ontem, que nós entrevistamos a Marici Salomão, né, que você conhece muito bem também, esse assunto veio à baila, que é a questão da literatura, ou da dramaturgia, ou da poesia, ou da questão da literatura feita por mulheres, né, de trazer esse viés, né? E assim a gente vem levantando esse assunto e por meio de conversas muito interessantes, né? Ontem teve essa com a Marici, mas também a pesquisa da Luana, aluna da filosofia, que estuda a Diadorim dentro de uma questão, né, do pensamento de gênero, viu, Afonso? É uma pesquisadora que você, não sei se você já chamou também, que você chamou todo mundo, mas seria muito interessante, né? Mas só para falar também, a Luana chega, Afonso, ela é uma pessoa tão bem preparada e apropriada da questão, que ela deu uma aula. Então, foi uma entrevista que eu me lembro perfeitamente, porque o assunto era incrível, mas porque eu não precisei fazer pergunta nenhuma. Boa tarde, Luana. Apresentei ela, ela começou a falar e ela foi de cabo a rabo. Eu não precisei falar nada. Se eu falasse qualquer coisa, eu ia atrapalhá-la, né? Ela deu uma verdadeira aula sobre Guimarães Rosa, essa questão Riobaldo de Adorim, que foi sensacional, né? Então, assim, só lembrando de alguns... sei lá, de alguns momentos. Mas eu vou passar essa questão para a Lívia, porque eu acho que a Lívia pode falar mais também, porque ela entrevistou outras pessoas e pesquisadores que falaram dessa questão da questão mais feminista, inclusive, né, Lívia? Na verdade, assim, eu acho que das lives que eu fiz, assim, eu sempre senti que eu estava tendo uma aula, assim, porque dentro de todo esse processo, desde a gente fazer o roteiro, porque a gente tem que estudar um pouco, né? Porque você tem que entender um pouco, assim, de onde vem esse pesquisador, qual o recorte que ele fez, como que a gente vai trazer isso para a entrevista. Então, acho que a gente sempre acaba tendo uma aula, porque é uma coisa a mais que a gente estuda para fazer aquela entrevista, né? E, assim, falando um pouco isso que a Cláudia está falando de quando a gente fez entrevistas que tenham a ver com literatura de mulheres, realmente teve bastante, desde que... E algumas mulheres até tiveram dobradinhas, né? Porque, por exemplo, a Virginia Woolf teve mais de uma live, o que foi muito interessante, porque a gente trouxe a Ana Carolina Mesquita, que é a tradutora da Woolf, que estuda os diários da Woolf, e a gente trouxe também a Maiara, não sei se eu estou falando, Maiara, né? Que falou de um outro lado da pesquisa dela, de um outro aspecto, falou também sobre a Virginia Woolf. Por exemplo, a Clarice Lispector, que eu acabei de falar, também ela foi uma dobradinha, né? Porque a gente teve lá no começo, ainda na pandemia, né, com a Carolina Graziano, que falou da Clarice de forma geral, e mais recentemente a Thalita fez uma live com o Ivan, né, que o Ivan já trouxe um outro recorte da pesquisa dele da Clarice. Então, também é muito interessante para você ver como, assim, cada autor rende muitas coisas, porque os pesquisadores têm entradas diferentes, né? E curioso também, eu estava pensando, assim, né, nas lembranças dentro do que a Cláudia estava falando, por exemplo, a gente também fica muito atenta a isso, por exemplo, essa live que eu acho que o título era Performatividade de Gênero, para mim foi uma aula também, essa pesquisadora que conversou com a Cláudia, né? E é legal também, porque a gente recebe muito feedback, às vezes, das pessoas que
que vêm às lives. Então, às vezes, na época da pandemia, tinha muita gente assistindo ao vivo, porque estava todo mundo dentro de casa. Agora já não tem tanta gente assistindo ao vivo, porque a pandemia, né, acabou, graças a Deus, as pessoas voltaram para as suas atividades, mas as pessoas continuam assistindo às gravações das lives, né? Então, muda um pouco o jeito, mas as pessoas continuam acessando todo aquele conteúdo. E eu acho interessante também como isso é uma coisa que eu pensei agora, porque eu acho que nós três, né, acho que a gente trabalha muito bem juntas, o que é muito bom, assim, nessa coisa de dialogar sobre, eu pensei nessa pessoa, ou eu pensei nesse tema, e a pessoa pode falar isso, tal, e acho que isso sempre funcionou muito bem. E uma outra coisa que eu acho que a gente também, acho que sempre teve muito ligada, é às vezes temas que estão, sei lá, sendo debatidos no momento, assuntos que estão surgindo no momento, né? E aí a gente também ir atrás de alguém que possa trazer também, falar nas letradas sobre esse conteúdo. Me lembrei agora que a gente fez uma live, fui eu que fiz essa, muito interessante, com o Leonardo Tonos, que a gente trouxe a questão da imigração na literatura. E foi muito legal, foi uma live sobre trânsitos literários, era o nome, né? Trazendo essa questão de como a literatura trata essa questão dos deslocamentos, né? Então, ele que é professor da Sorbonne, não é isso? Sim, sim, ele é professor na Sorbonne de literatura brasileira e aceitou falar com a gente. Foi também muito legal, porque era um tema muito interessante. Ele também estava pesquisando sobre isso e trouxe isso para as letradas, né? Enfim, eu acho que do ponto de vista de variedade, eu acho que tem, assim, de tudo, assim, né? A Cláudia aí fez várias lembranças. Eu lembro também muito dessa live do Harry Potter, porque você vê, é uma coisa super pop, né? E foi muito legal ela trazer, a Beatriz, quando ela trouxe a pesquisa dela sobre o Harry Potter, né? Agora, disso que a Cláudia me perguntou... é um sucesso total, né? Sim, na USP sim. tem um curso que ela dá e é um sucesso sempre, lota e tal. Exato. É uma coisa que atrai muito, né, as pessoas e tal. E eu acho legal também essa flexibilidade que o canal que as Letradas e Confinadas tem, porque às vezes pode dar a impressão, nós somos três acadêmicas, né? Mas o fato da gente ser três acadêmicas não é uma coisa que engessa o canal, muito pelo contrário. E esse eu acho que é um cuidado que a gente tem também, de saber que a gente tem um público variado assistindo às lives, então a gente sempre conversa com o convidado que a gente quer, assim, uma linguagem que comunique, uma conversa que comunique para qualquer pessoa que entre ali e esteja interessada naquele tema, naquele assunto. E isso eu acho que a gente tem conseguido fazer muito bem, assim, né? São super pesquisadores, mas que conseguem transmitir ali, através desse roteiro e das perguntas que a gente faz, tanto, às vezes, uma visão panorâmica daquele assunto para situar as pessoas, como uma coisa super aprofundada, né? Então, assim, às vezes, esse meio termo que eu acho que a linguagem das entrevistas tem, eu acho que é muito bom, assim, porque eu já ouvi várias pessoas que assistem os vídeos das Letradas e que chamam a atenção para isso. Fala, nossa, eu gostei tanto de aprender sobre aquilo, eu achava que era uma coisa difícil, eu achava que era um autor complicado, e agora eu sei mais, agora eu não estou partindo do zero, agora eu entendo, assim, como entrar naquele universo. Então, isso eu acho muito legal. Só um comentário, acadêmico. Desculpa, um comentário que a Lívia estava falando, né, das pessoas se aprofundarem, mas eu me lembro também que a gente tratou de literatura brasileira também e de autores bastante conhecidos, como Clarice Lispector, e também autores, por exemplo, do Amando Fontes, por exemplo, que foi com a Maricela Bizarro, e o que eu acho muito interessante é que durante a live uma pessoa escreveu assim: pela primeira vez eu descobri outra pessoa que estuda esse autor, então de alguma maneira também ajuda a estabelecer pontes, né, entre pessoas que pesquisam o mesmo tema e que estão em diferentes cidades. Eu acho que isso também é muito legal. E aí, pensando também no contemporâneo, e também nessa visão, a gente teve do Chico Buarque, a prosa do Chico Buarque, aí teve, por exemplo,
um que foi sobre a literatura contemporânea e barbárie. Então, acho que isso também é interessante, porque também as pessoas relatos assim, eu não conheço, eu agora estou mais interessada em descobrir literatura brasileira contemporânea, sabe? Então, acho que tem essa... É isso, né? Tanto do aprofundamento em algum tema, como também de apresentar, de repente, outros autores, novos autores para as pessoas, né? Então, isso eu acho bem... E Thalita, no seu caso, houve algum autor, por exemplo, a Virginia Woolf, para mim, foi uma revelação ver os diários dela, né? Porque eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Teve para você alguma revelação, assim, de alguma coisa que você disse, puxa, que legal esse ponto de vista? Ou eu acho que para mim marcou bastante a leitura da Luana do Grande Sertão Veredas. Para mim também acho que foi, sabe, quando tem aquele momento que você tem uma leitura e a pessoa faz você rodar assim e ver por outro ângulo. Então acho que esse para mim foi um que marcou muito, assim. E eu também achei muito interessante esse do Amando Fontes, que é um romance dos anos 30, né, que as personagens femininas, os corumbás, porque também era um autor que eu nunca tinha ouvido falar, do brasileiro dos anos 30. Então, isso me marcou bastante. E eu acho que também quando a gente entra, por exemplo, nessa... também não faz parte do meu repertório uma leitura teórica feminista de tradução, então acho que isso também foi bem interessante quando eu tive um pouco de contato conversando com as pesquisadoras. É um pouco assim, nossa, existe... isso, você conhece outras perspectivas, né? O que é interessante, porque o que eu ia comentar naquele momento é que o trabalho acadêmico acaba sendo um trabalho de especialização, né? Então a tendência é você ficar no seu nicho, né? Por incrível que pareça, às vezes você nem conhece o que está ao seu redor, né? Esse trabalho aí está rompendo um pouco isso. Eu recentemente estava pesquisando sobre a ditadura e encontrei um vídeo negando a ditadura, inclusive feito por aquele deputado que ficou famoso pela transfobia, com mais de 80 mil visualizações. Então, isso me fez pensar, né, nesses trabalhos assim de formiguinha, né, que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, que também está trazendo, né, outros temas aí para a internet. Mas vocês foram ampliando, então agora vocês têm clube de leitura. Conta para a gente, Cláudia, o que seria esse clube de leitura, como é que é? Porque essa parte eu ainda não pesquisei muito. Então, eu até acho que talvez a Lívia pudesse até falar melhor que eu, porque a ideia do clube de leitura partiu mais da Thalita e da Lívia, né? Eu me lembro disso, né? Mesmo porque elas já frequentavam o clube de leitura, e eu não. Eu vim a frequentar clube de leitura depois que nós começamos a fazer os nossos clubes de leitura aqui, né? Mas, em todo caso, elas vão explicar como é que surgiu a ideia e tudo, mas é um pouco para diversificar, porque o que acontece, né? Nós começamos a ter um público cativo, algumas pessoas sempre estavam conosco, né? E percebeu o interesse dessas pessoas por literatura, né? Pessoas que não necessariamente estavam cursando letras, mas que se interessavam pela literatura. Então, a gente buscando afinal expandir assim também as nossas redes, né? Propor cursos, né? Então cursos e falas e tal. E o clube de leitura foi, no meu caso, foi muito gratificante. A gente falou num deles, eu vou falar do livro que eu propus, Madame Bovary, que foi interessante, que dentro de um programa de obras paradigmáticas, né, do romances paradigmáticos, e depois eu pude falar também de numa outra reedição de Clube de Leitura, de um outro romance que eu gosto muito, que é o Mestres Antigos, do Thomas Bernhard, e que foi interessante, porque o Clube de Leitura não é exatamente uma aula, né? O Clube de Leitura é uma conversa, em que você fica mais solto para discutir o tema do livro, o enredo do livro, o autor, a fofoca sobre o autor, não sei. E as pessoas também podem se colocar. Então,
para mim foi uma experiência, foi uma novidade, foi uma experiência muito gratificante, e eu espero que tenhamos mais, né? Está na nossa visada aí. Mas eu vou passar a bola para as meninas, que elas têm mais o que falar sobre o clube de leitura. Eu só queria comentar também que eu comecei a fazer coisas parecidas a partir do Rancière, né? Que tem o Mestre, como é que é? Mestre Aprendiz, acho que é, né? O livro dele que o tem Mestre essa questão, Ignorante. né? O Mestre Ignorante. Vamos aprender juntos, né? Um pouco Paulo Freire. Lívia, você quer comentar um pouquinho, por favor? Não, na verdade, eu acho que assim a gente começou, né, com essa coisa das lives e assim acho que daí depois a gente também teve um desejo de ampliar um pouco, né, as coisas que a gente poderia oferecer e dialogar com as pessoas, porque nós somos, né, professoras de literatura. Então, assim, acho que tem muita coisa que dá para fazer nesse campo, né? Então, as lives são essas entrevistas com os pesquisadores, e aí a gente também teve a ideia tanto do clube de leitura como de cursos, né? Acho que até o momento, foi no primeiro ano ainda, a gente fez o curso de contos e também o primeiro clube de leitura. Foram 2 clubes de leitura, né? Nesse que a Cláudia fez o clube sobre Madame Bovary, acho que eu fiz sobre o Esperando Godot, né? E foi muito legal, porque até pessoas que conheceram o canal através das lives se inscreveram para estar no clube, porque também gostavam ali do que a gente fazia. E, assim, da minha experiência, foi muito bom, tanto participar do clube das minhas colegas, como dar o clube, né, ser a responsável pelo clube, porque, como a Cláudia falou, o clube não é um curso, não é uma aula, né? Você vai mediar ali uma conversa com pessoas que leram aquela obra, leram pela primeira vez, ou ouviram falar daquela obra porque é uma obra importante, querem saber por que aquilo é importante. Então, sempre o clube de leitura, eu acho que é bastante um exercício de escuta, assim, de estar aberto para essa escuta, para a experiência de leitura, né, das pessoas, e são pessoas diversas, né, tanto do campo das letras como de outros campos, então as experiências de leitura são muito diversas, e você conseguir mediar essa discussão, né, um pouco amarrar aquela discussão e também, eu acho que conduzir com o conhecimento que você tem, né, que como a Cláudia fez com o Madame Bovary, eu fiz com Esperando Godot, eu esqueci o nome do primeiro da Thalita, qual que foi? Foi o FOU. Foi o FOU, exatamente. Né, foi o FOU do Coetzee, isso foi o primeiro clube. Depois a gente teve recentemente uma segunda rodada do clube, que foi o ano passado, né, que a Cláudia falou do romance do Thomas Bernhard, eu falei do romance que eu traduzi, que foi lançado ano passado, que foi O Tempo Final, que é um romance contemporâneo, né, também baseado na vida do Beckett, e a Thalita falou dos contos morais do Coetzee, né. Então, eu acho que eu gostei muito da experiência do clube nesse sentido desse diálogo de experiências de leitura, né? Aí, não sei se a Thalita também quer falar um pouco do clube. Eu acho que do clube é isso, né? O clube de leitura é você compartilhar a experiência de leitura e leitura compartilhada, né? Então, e eu acho que dentro das letradas, para mim também teve muito assim, a gente só interagia com as pessoas pelo chat durante as lives, e o clube possibilitava você interagir online com as pessoas, olhar o rosto, conversar. Então, acho que teve esse lado, e um outro lado que eu vejo do clube também era o desejo de poder apresentar para as pessoas livros que não são caros, autores, que a gente acha que seria muito interessante uma conversa. Então, acho que tem esses dois lados, assim, o clube, né? Para mim, nesse sentido, de poder conhecer as pessoas com quem eu interagi no chat, e poder também apresentar livros que eu gosto de ler e que eu gostaria de conversar. Então, também tem essa dupla para mim, teve essa dupla função, assim, nesse sentido. E é muito interessante porque
vai surgindo coisas, né? Cada pessoa vai trazendo sua experiência e vão surgindo coisas que você não imagina. Lívia, você queria falar alguma coisa? Não, era só uma coisa rápida, porque é interessante isso que a Thalita falou, porque o clube também foi uma forma da gente trazer as coisas que a gente pesquisa, que a gente gosta, porque ali na live a gente está numa outra função, né? Que é de dar a palavra para o pesquisador, e no clube, no curso, a gente está com a palavra, a gente também está falando de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente escolheu ler e dialogando com as pessoas sobre isso. Então, são dois pontos diferentes que a gente atua no que as letradas oferecem. Isso é legal também. Legal, tá aí. Cada um de nós agora tem que ter a sua própria célula de clube de leitura. Lívia, aproveitando, você podia falar um pouquinho, vocês também deram cursos, não é isso? Vocês deram cursos, eu acho que foi no clube de, como é que é? Clube de verão da USP, alguma coisa? Fala um pouquinho desses cursos, por favor. Na verdade, nas letradas e confinadas, a gente teve esse curso de contos, né? Primeiro foi um curso de contos que foi muito legal, assim, que cada uma de nós falou sobre, escolheu contos para falar, e a gente não só, né, analisou o conto com os alunos, como também teve uma parte teórica. Então, eu lembro que a Cláudia falou do Nikolai Leskov, né? Eu falei do Guimarães Rosa, do Cortázar, a Thalita falou da Catherine Mansfield, aí depois vocês complementam. E então, o primeiro curso que as letradas ofereceram, que ainda foi, acho que foi em 2021, né, foi esse curso de 2020, foi em 2020 que foi o curso de contos, né, que foi também, dentro disso que eu estava falando do clube, uma tentativa de outros formatos, né, de diálogo, atuando como professoras de literatura para o público que estava interessado, né, em participar dessas coisas com a gente. E você fez uma outra pergunta, Afonso, sobre... Ah, tá, você falou, desculpe, não, já lembrei, é que você falou dos cursos de verão, curso de inverno. Então, a Thalita e a Cláudia, acho que elas podem falar mais sobre isso, porque elas deram 2 cursos juntas nesse formato, né, de verão, e eu participei de um, né, eu fiz um junto com elas, que foi esse último agora, que são cursos de extensão na USP, né? E que aí somos nós, mas tá fora das letradas, né? São cursos de extensão da USP que a gente também fez juntas. Esse último eu participei com elas e a Thalita e a Cláudia fizeram outros 2. Cláudia, você pode comentar um pouquinho, por favor? Obrigado, Lívia. Então, eu e a Thalita, né, Thalita, que a gente já está... Então, porque existe essa oportunidade de nós participarmos dos cursos de extensão da USP. É uma coisa incrível. É um trabalho voluntário que os professores e pesquisadores podem fazer, né? E que tem um afluxo de alunos muito grande, Afonso, principalmente depois da pandemia, que esses cursos migraram definitivamente para serem remotos, né? Então, você atinge um número de alunos enorme. Pessoas do Brasil inteiro, às vezes até de fora do Brasil, que estão interessados naquele assunto. No primeiro ano, acho que até caiu a plataforma, não foi isso? Primeira vez, sim, acho que até caiu. No primeiro ano teve tanta procura, né, que eles tiveram problemas. E agora eles continuam, as pessoas se inscrevem, interessadas no curso, daí eles fazem um sorteio, porque às vezes a gente fala assim, para ter a oportunidade das pessoas poderem fazer perguntas para a gente, não dá para a gente aceitar, como dessa vez, 600 interessados. Então, a gente tem que reduzir esse número para durante a conversa, poder ter perguntas e a gente ter tempo de responder, de ter um mínimo de interação eficiente com as pessoas. Então, no meu caso, é algo que eu gosto de fazer, se der para fazer todo semestre ou todo ano, nem sempre dá, eu quero fazer, porque eu acho que é gratificante a gente compartilhar, né? E os alunos, muitos professores de literatura, de rede estadual, ou de municipal, de ensino médio, né? Pedagogos, é muito interessante o público, né? Estudantes também de letras e tudo.
Então, eu acho bastante democrático essa oportunidade, né? Algo incrível. Eu adorei todas as que nós participamos. E não é algo das letradas, mas como nós três convivemos bastante, a gente tem uma afinidade de pesquisas e de visão de mundo e de artes, a gente e justamente também entendemos a importância de estar compartilhando saberes, né, com o maior número de pessoas possível, então tem sido maravilhoso também. Esse primeiro poder... que vocês fizeram foi sobre... Então, a Thalita vai contar um pouco, Thalita, eu vou passar a bola para você, porque a Thalita estava junto. Eu acho que nós três nos conhecemos na Universidade de São Paulo, no mesmo grupo de pesquisa, né? E acho que é importante dizer que a universidade pública tem 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse curso, ele é nesse âmbito da extensão, que é a relação da universidade pública com a comunidade. E aí, esse curso, na época que o primeiro curso foi em 2020, eu ainda estava no doutorado. Então, isso também, para o pesquisador que está no doutorado, é uma oportunidade de sistematizar a sua pesquisa, compartilhar o que está estudando e exercitar um outro lado também, que é a docência. Então, isso é muito, muito legal. E aí, nós abordamos a questão dos duplos, processos de duplicação. Aí, a Cláudia abordou na obra do Beckett, eu abordei na obra do Coates. Então, esse foi um curso de inverno que a gente deu em 2020. Em 2021, por que curso de inverno? Porque a FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ela cria abre vagas para vários cursos. E aí é isso, os pesquisadores, os doutorandos, né, podem se inscrever, propor cursos com os seus, tendo como coordenação os seus orientadores ou algum professor da FEFELESH. E aí, então, tem esse dos cursos de inverno e verão, que é quando são vários cursos, mas também, isso é interessante, as pessoas podem acessar no site de Cultura e Extensão, também tem os cursos regulares, que também são abertos à comunidade, são grátis, então, tem isso, você se inscreve, às vezes tem muitos inscritos aí, sorteio, e aí a gente ofereceu o segundo, que foi um pouco mais longo, que aí a gente abordou a questão de personagens. E depois o que a gente ofereceu, nós três, esse ano, alargou um pouco mais esse estudo do personagem, já tratando das fronteiras, né? O que é personagem, autor, leitor. E cada uma, então, lidou com seus objetos de estudo. Então, foi nós oferecemos... eu e a Cláudia, a gente ministrou 2 cursos e nós três, um curso. Mas foi nesse âmbito, então, da Universidade de Extensão, de compartilhar, então, o que é isso, né? O que nós estudamos para a comunidade, e isso é muito interessante, porque são cursos, como são cursos online, teve um ano que a gente deu aula para a gente do Amazonas e do Rio Grande do Sul, sabe? Então, isso também é muito legal, pela abrangência, né? Sim, muito necessário, né? Eu estou no Uruguai e na Argentina há 4 anos e aqui as universidades são livres, né? Todo mundo que fez ensino médio entra na universidade. E aí as pessoas me dizem isso, é por isso que a gente não elege Bolsonaro. Mas vamos falar um pouquinho desse ano agora. O que vem por aí? O que vocês estão pensando? Tem alguma novidade aí, Thalita? Eu acho que vou passar a bola para a Cláudia para ela falar da primeira novidade, que aí pela primeira vez a gente pensou num semestre de lives temático. Aí depois a Cláudia conta dessa parte, eu conto da segunda. Bom, esse primeiro semestre, as letradas decidiram, né, fazer um semestre de entrevistas teatrais, né, falando de pesquisas relacionadas, seja a dramaturgia, como foi o caso ontem da entrevista com a Mareci Salomão, falando da dramaturgia escrita por mulheres,
seja no caso de pesquisa mais ligadas na área de encenação e como eu pretendo trazer a Joana Albuquerque, da Bendita Trupe, para falar de uma pesquisa muito interessante que ela tem sobre teatro experimental no Brasil, porque a gente tem toda uma vertente, né, de estudos e de pesquisa relacionada ao teatro político no Brasil. E o teatro experimental, né? E onde ele se encaixa, quem são esses nomes? E ela fez uma pesquisa maravilhosa e eu pretendo trazê-la a seguir. Vou tentar também, né, está no na nossa intenção, vou tentar trazer também a Lígia Cortez, né, que coordena a faculdade, escola, Célia Helena, né, e que tem uma pesquisa muito interessante. Ela defendeu doutorado com a orientação do professor Jorge de Almeida sobre uma pedagoga do teatro, né, uma pessoa importantíssima da Lituânia, mas que atuou na Rússia e na União Soviética, que é a Asia Lassis. Foi uma espécie foi assistente do Brecht, foi meio namorada da mãe, sei lá, do Walter Benjamin, e ensinou muita coisa para o Benjamin, que está na obra dele, e a gente, quando sabe mais a história, vê que foi via ela. E outro pesquisador que eu estou tentando trazer, que, na verdade, é um tradutor de teatro elisabetano, que eu gostaria muito que falasse com a gente. Então, esse é o planejado, o concretizado foi a Marici, mas eu acho que é interessante a gente trazer essa dimensão do teatro, afinal, né, um pouco tenho a minha digital, né, pôr um pouco a minha digital assim na roda, né? E é isso, mas tem mais novidades que as minhas colegas podem continuar, né, para 2023. Não, aí, então, digamos assim, tem uma curadoria da Cláudia, né, nesse semestre, nas lives, e a gente também pensou porque foi muito interessante a experiência do conto, do curso, né, sobre contos, e essas experiências que a gente teve de dar aula juntas, né, no âmbito da USP, mas a gente queria também repetir, então, a experiência de um curso das letradas, né, mesmo, num projeto das letradas. E aí a gente está planejando um curso para julho, com foco no narrador. Porque acho que a ideia também é um pouco... isso, assim, a gente compartilha estudos, compartilha experiências de leitura, mas também acho que tem um pouco desse instrumental para ajudar na análise, oferecer lentes, né, digamos assim, para os leitores, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Não sei se a Lívia quer complementar. Não, na verdade, acho que não teria nada a complementar. Eu acho que é um novo formato que me agrada bastante, porque dá para você, né, no caso do teatro, dá para trazer várias visões, várias abordagens de um mesmo foco. É uma coisa que a gente está fazendo pela primeira vez, então acho que pode ser bem bacana. E também isso que a gente tem sempre tentado fazer, de também oferecer um curso, né? Então já teve a questão do personagem, agora focar na questão do narrador, né? Que são temas da teoria literária que a gente também pode, né, como a Thalita falou, né, trazer esses mecanismos e tratar disso tanto teoricamente como na análise do texto literário, e que tem a ver, né, com tudo que a gente tem feito, né, enquanto pesquisadora e tal. Então, eu acho que para esse ano vai ser bem legal essa proposta. Nós fizemos uma live aqui sobre literatura no campo da arte contemporânea, né, que saiu do grupo do Beckett lá, né? E tem muito pano para manga aí, né? Acho que tem que fazer uma coisa parecida aí, puxar essas referências aí. Meninas, um prazer enorme, vocês são uma referência, acho que para muita gente, né? Para mim também. Assim, além de tudo, são super simpáticas, super comunicativas. É uma delícia ver as lives de vocês e essa abrangência assim de interesses, de pesquisa,
é muito bonito, eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa muito. Parabéns, viu, pelo trabalho, sigam em frente. Agradeço, e agradeço muito a presença aqui também. Afonso, obrigada a você de chamar a gente, porque você acabou pontuando o nosso aniversário, né, para não passar em branco, né, os nossos 3 anos de trabalho aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei contente de comemorar o nosso aniversário junto com você. Muito obrigado. Eu também agradeço. Não, eu também agradeço. Acho que esse convite foi muito bacana, porque a gente acabou, né, fazendo toda essa rememoração e também pensando no futuro do projeto. Então, também estou muito feliz da gente ter tido esse momento e te agradeço. E também as minhas colegas aqui. Eu também quero agradecer, Afonso, e agradecer a Cláudia e a Lívia. Tem sido muito bom aprender, compartilhar esse percurso com vocês. E eu acho que, não sei, para mim, acho que é isso. Eu sou uma leitora e a ideia é que a gente contribua na formação leitora, né? E a leitura, a experiência de leitura é individual, mas eu acho que, né, se sente ler sozinho, mas eu acho que é muito rico essa parte coletiva, né, de aprender junto. Então, isso é bem importante, né? Não tem conhecimento, não tem que ficar no individual, enclausurado, tem que ser compartilhado. Sim, e um incentiva o outro, né? Bom, Sim. Vocês são uma maravilha, parabéns, viu? E para quem vai nos assistir agora, por favor, deixem seus comentários aqui abaixo do vídeo, deem uma olhada nas nossas playlists aí, tem bastante coisa sobre literatura. E também temos os assinantes agora. Meninas, então, um ótimo ano, cheio de estudos e de pesquisas, e um grande abraço para todos vocês, para todos vocês, para todos que estão nos assistindo. Tchau, uma boa noite, até mais. Tchau, boa noite. Obrigado.